sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Virá o dia do Senhor, da noite qual ladrão. Então devemos vigiar. Caríssimos irmãos e irmãs, a graça e a paz desse Deus que é amor e a esperança, deste Filho que no seu carinho nos acolhe e nos envolve, e desse Espírito que nos exorta à vigilância, que ela esteja convosco e com toda a sua família. 33º domingo do tempo comum. Chegamos ao penúltimo domingo do ano litúrgico e continuamos nestes últimos domingos essa reflexão sobre o final dos tempos, sobre o dia que o Senhor nos chamará para a sua glória. E eu gostaria de hoje iniciar refletindo a partir da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Paulo nos diz o seguinte: quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ou seja, não preciso falar sobre isso. Isso já é um dado estabelecido e pronto. O dia do Senhor virá como um ladrão. Ou seja, numa hora impensada, numa surdina. Porque o Senhor quer nos pegar de calças curtas? Não. Porque nós não sabemos qual é o tempo nem o momento. Mas sim, devemos estar sempre preparados. Jesus disse aos seus discípulos: não se preocupem com isso. Isso cabe ao Pai do céu. A vocês cabem anunciar a boa nova e estar sempre preparados para o dia do Senhor, para que esse dia seja um dia glorioso e bom. Continua Paulo: quando as pessoas disserem paz e segurança, então de repente sobrevirá a destruição, como as dores do parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos e irmãs, não estáis nas trevas, de modo que esse dia não vos surpreenda como um ladrão. Todos vós que sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Ou seja, tenhamos as nossas lâmpadas sempre azeitadas, sempre iluminadas, para que no momento oportuno, ao soar da trombeta, quando o Senhor estender as mãos ao nosso encontro, nós damos um passo na direção dele. É muito comum no nosso meio anedotas, comentários graciosos sobre a morte. Porque eu não quero, agora não, depois, eu não vou estender a mão. Nós que somos cristãos precisamos ter uma consciência. A morte não é o fim, mas a morte é o encontro definitivo com o Senhor. A morte é o caminho para o qual tende todo o trabalho dessa vida, tende todo o exercício dessa vida. Por isso que a base nessa leitura, quando Paulo diz, olha, não se preocupem com isso. Como filhos da luz, continuem caminhando nessa luz. Como homens e mulheres bem-aventurados, como ouvimos na solenidade de todos os santos e santas, caminhemos como bem-aventurados, como homens e mulheres pobres em espírito, que têm um coração humilde, manso, sereno, que busca a justiça, que trabalha, não que está parado, não que está sentado aguardando o Senhor vir nos ares, não. Mas que não tem um coração agitado. Será que ele vem ou ele não vem? Não. Tem um coração em paz, como aquela noiva que está preparada. Diziam as senhoras mais antigas, aquela noiva que já tem um enxoval pronto. A hora que o noivo decide-se pelo casamento, tudo está encaminhado.
Ou seja, aquela pessoa que está pronta, que conhece o seu Senhor. E hoje eu gostaria de tocar no Salmo 127. A primeira leitura, que é tirada do livro de Provérbios, capítulo 31, os versos entre o 10 e o 31, são alguns versos, que vão falar da mulher prudente, trabalhadora, daquela mulher que é uma graça de Deus dentro do seu lar, não só porque é trabalhadora, mas porque é uma mulher sábia. Mas eu gosto muito mais da reflexão sobre isso no Salmo 127. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilha seus caminhos. Não, temer não é ter medo. Temer é ter um respeito, um amor a esse Senhor tão grande que você teme Ele, de tão importante que Ele é para você. Do trabalho de tuas mãos has de viver, serás feliz, tudo irás bem. Ou seja, não ficarás à toa esperando, mas estarás trabalhando. Os que temem o Senhor não têm tudo pronto. Não é que vai chegar todas as coisas como uma criança mimada que sonha e tudo aparece. Não. Os que temem o Senhor são homens e mulheres prudentes que sabem em quem colocaram a sua esperança e caminham nessa esperança. Certo, de qualquer dia o Senhor virá, mas ao vir, me encontrará no seu reino, no seu trabalho. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são como rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Será assim abençoado. Qual é a bênção deste homem? Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. A bênção é ter uma família que produz frutos de vida, né? A imagem da videira fecunda e da oliveira que dá os seus brotos, então ela vai produzir olivas, quer dizer que a produção é fecunda. Este homem é abençoado por Deus, porque a criação é obra de Deus. E essa é a bênção. A bênção é ter recebido e acolhido de Deus estes sinais tão prodigiosos. O Senhor te abençoe de Sião a cada dia de tua vida. Ou seja, meus irmãos e irmãs, aqueles que são filhos da luz, que caminham durante o dia, iluminados pela luz do Cristo, não são aqueles que estão parados aguardando algo que irá acontecer, mas são aqueles que se colocam neste caminho com decisão e com compromisso, certos de que esse Senhor está com eles, certo de que esse Senhor caminha ao lado deles, certo de que esse Senhor o conhece com o amor de Pai. Evangelho de hoje, o Evangelho é tirado do capítulo 25 de Mateus, versos 14 ao 30. Um texto muito conhecido, o texto dos dons que são distribuídos, né? O Senhor saiu para viajar para o estrangeiro e entregou então aos seus empregados os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a um ele deu 1 talento, de acordo com a sua capacidade. Ou seja, o Senhor conhece os seus empregados. A mesma coisa que os pais conhecem os filhos. O Senhor conhece os seus empregados e sabia o que podia dar a cada um deles. E deu. Ofereceu aquilo que eles eram capazes de administrar. E essas pessoas fizeram o quê? Foram trabalhar estes talentos e esses dons recebidos e fizeram com que esses talentos e esses dons produzissem. Ou seja, quando nós somos filhos e filhas da luz, nós não temos medo do chamado de Deus, do dom que Deus nos concedeu. E aqui eu não estou falando só de dons espirituais, rezar, pregar, falar. Estou falando de outros dons, o dom de ensinar, o dom da maternidade, o dom da paternidade, o dom de ser professor, médico, cozinheiro, ajudante. O dom, esse dom que Deus lhe concedeu, ele vai produzir vida, então ele não pode produzir medo. Aquele que é filho da luz não tem medo, por quê? Porque está preparado. É como a jovem, a noiva, que preparou-se para o encontro do noivo.
Então não tem medo, se empenha. O Senhor confiou em mim. O Senhor me concedeu essa graça. E eu vou fazer. O Senhor me deu essa vida. E eu vou fazê-la produzir, que é dom mais bonito. Agora você pode ficar com medo e se esconder e se fechar e não ter a coragem de colocar a sua vida para acontecer. E não ter a coragem de colocar o projeto de Deus para acontecer. É aquele que escondeu o talento. O que recebeu 5, trabalhou e produziu mais 5. O que recebeu 2, trabalhou e produziu mais 2. O que recebeu 1, sabia que o patrão era muito. O que produziu 1, sabia que recebeu 1, sabia que o patrão era muito nervoso, muito bravo, muito severo, que planta onde não colheu. E o que ele fez? Ele escondeu o talento. Ele se escondeu. Ele preferiu viver nas trevas do que na luz. Ele preferiu não produzir os frutos para o qual ele foi chamado. A espinheira não dá figos. Da mesma forma que a videira não dá oliveiras, nem a oliva dá vinha, dá uvas. Cada um tem a sua missão. E ele deveria ter feito produzir, ou seja, a vida de cada um de nós nesse mundo é uma vida para produzir vida, para ser sinal de vida e de esperança. E nós precisamos ter a coragem, meus irmãos e irmãs, a coragem de colocar em prática o chamado de Deus nas nossas vidas, a colocar em prática o projeto desse Deus que nos chama, nos envia, nos convoca e nos exorta. Não podemos ter medo, como diz São Paulo, somos filhos da luz e não das noites e das trevas. Nós somos iluminados pelo Senhor que é a luz. Então precisamos ter a coragem. E vai dizer Jesus no Evangelho de São João, aquele que caminha durante o dia não tropeça. Quando Jesus se decide para ir visitar Lázaro, Tomé diz, mas Senhor, há poucos dias queriam nos matar e agora tu queres voltar para lá? Jesus diz, quem caminha do dia não caminha nas trevas, não tropeça. Agora quem caminha na noite tropeça. Ou seja, quem caminha na fé, na esperança, ele chega à casa de Marta e diz a Marta, você crê que eu sou o Filho de Deus? E ela falou, sim, Senhor, eu creio firmemente. Mas a hora que ele diz, tirem a pedra, ela fala, mas Senhor, já morreu há 4 dias. Marta, se creres, verás a glória de Deus. Meus irmãos e irmãs, se o Senhor nos confiou a vida, nos deu como um dom, um presente, que nós a façamos produzir vida, que nós a façamos produzir esperança, que sejamos essa videira, esse rebento de oliveira que produz vida neste mundo. Claros e certos de que caminhamos na direção do Senhor, não para apresentar-lhe frutos. Podemos chegar lá de mãos vazias, porque tudo que nos deu foi semeado e foi plantado. Mas nós precisamos encontrar o Senhor. Eu me lembro de um filme muito antigo chamado Quarto Sábio, em que ele chega atrasado e não consegue vir na comitiva dos 3 magos que foram ao encontro do menino Jesus. E esse mago vai estar, esse sábio vai estar sempre procurando o Senhor e nunca o encontra. E ele tem um presente que é uma pedra preciosa. E quando ele realmente encontra, ele já não tem mais o presente. Porque ele ajudou ele cuidou de um leproso, ele atendeu aquele, ele fez isso, ele fez aquilo. Sempre procurando esse Senhor. Nós somos que talvez não temos a clareza que só teremos o dia que chegarmos ao encontro do Senhor. Mas caminhamos aqui firmes, certos de que esse Senhor está ao nosso lado. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que você traga no seu coração não o medo do dia do Senhor na sua vida, mas que você traga a esperança, porque o Senhor vem. Ele não vem como um Deus para julgar. Ele vem sim para acolher
tudo aquilo que nós produzimos de vida e de esperança. Deus te conhece, meu irmão. Deus sabe como você é bom e cheio de vida. Confie em você e peça sempre ao Senhor a graça de caminhar na sua paz e na sua esperança. Fique com Deus. Deus te abençoe. Por isso